Oi gente, eu sou Bianca Fernandes e esse é mais um vídeo do nosso canal. E hoje vocês vão aprender a fazer deliciosos bem casados com massa de biscoito. Bem casado é um doce bem tradicional e versátil porque ele cabe em diversos tipos de comemorações. E com certeza é um sucesso de vendas lá da nossa confeitaria, lá em Cleidmar Doces. Eu já trouxe aqui para vocês uma receita de bem casado com massa amanteigada. Se você me acompanha aqui, com certeza você já conferiu. Mas para quem ainda não viu, eu vou deixar na legenda desse vídeo, na descrição. Você pode conferir essa receita também. No entanto, a gente sabe que o bem casado ele tem diversas variações, tem várias receitas diferentes que vão se tornando tradicionais também. E o bem casado de biscoito tem uma aceitação maravilhosa aqui na nossa região. Para quem não sabe, eu sou da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. O bem casado de biscoito entrou no nosso catálogo depois do bem casado mais tradicional de massa amanteigada. E depois que a gente começou a divulgar, começou a postar, vocês começaram a pedir a receita e por isso eu trouxe aqui para vocês hoje essa receita maravilhosa e é super simples, gente. Agora eu estou aqui num domingo à noite, me dedicando para gravar essa receita para trazer mais conhecimento para vocês. Então valorizem o meu trabalho, o nosso trabalho. Se inscrevam no canal para continuar nos incentivando para a gente sempre estar trazendo receitas e dicas para vocês aqui. E agora vamos começar a nossa receitinha de bem casado. Vamos começar a nossa massa. Não tem massa mais fácil do que essa não. Leva apenas 3 ingredientes. Eu já coloquei aqui a nossa farinha de trigo, que são 650 gramas, tá? Vou pôr também a nossa manteiga, 450 gramas de manteiga. Ah, Bianca, manteiga ou margarina? Quem escolhe é você. Temos 250 gramas de açúcar de confeiteiro. Agora é só mexer com as nossas lindas mãozinhas. Em relação à manteiga ou margarina, a massa ela vai ficar boa tanto com manteiga quanto com margarina. Eu acho ela mais gostosa utilizando manteiga. Quem quiser também pode misturar, colocar metade manteiga e metade margarina. A farinha de trigo é sem fermento, tá, gente? Nada de botar fermento nesse biscoito. Prontinho, gente, a nossa massa ela já tá no ponto. No início pode parecer que ela não vai dar o ponto, que ela vai ficar muito molhada, mas é só você terminar de misturar todos os ingredientes que ela fica no pontinho certo, ó. Não gruda na mão. Perfeitinha pra gente usar agora. Aqui está a nossa massa de biscoito, bem lindinha. Para abrir ela, eu vou precisar de papel manteiga. 2 folhinhas de papel manteiga. Eu sempre tenho o rolo, né? E eu corto os pedaços do tamanho que eu quiser. Aqui a gente vai seguir o mesmo passo a passo dos biscoitos em formatos diferentes que eu ensinei aqui para vocês também já no canal. Vou colocar as 2 folhas de papel manteiga dessa forma e com o rolinho eu vou espalhar essa massa. Quem tiver aqueles rolinhos que são niveladores, melhor ainda, porque a sua massa com certeza vai ficar toda com a mesma espessura. Aqui eu vou utilizar esse cortador tamanho 5 centímetros, redondo, tamanho 5 centímetros. É o tamanho padrão dos nossos bem casados lá na confeitaria. Ela é bem fácil de cortar. Ela fica bem macia.
comecei a usar uma espátulazinha para conseguir tirar eles aqui do papel manteiga, porque a massa é bem macia, eles ficam bem delicados. Aí para não deixar eles muito amassadinhos, sabe? A dica que eu dou para vocês é que levem ele para a massa na geladeira. Ela já abertinha, você pode levar para a geladeira, porque como é uma massa à base de manteiga ou margarina, ela vai dar uma endurecidazinha e vai ficar mais fácil de você trabalhar. Os biscoitos, eles podem ficar bem próximos um do outro, só não deixar encostar que dá certo. Como a nossa massa ela é a base de farinha de trigo sem fermento, o nosso biscoito não vai inchar. Então não tem perigo de grudar um no outro. Ó, gente, já espalhei os biscoitos por toda a bandeja e agora eu vou levar ao forno a 180 graus. Para o nosso recheio, nós vamos utilizar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Quem quiser mexer uma quantidade maior de recheio, pode ficar à vontade, sempre mantendo essa proporção de 1 para 1, porque a gente vai ter um recheio cremoso e bem equilibrado quanto ao doce. Vou levar na minha panelinha, para mexer, em fogo médio ou alto. Aqui no vídeo vou utilizar o fogo alto. Estou usando o fogo alto. Se você não tem muito costume de mexer recheio, eu recomendo o fogo médio, para não correr o risco de queimar ou pregar no fundo da panela. Não recomendo o fogo baixo, por quê? Porque o nosso recheio, se ele for no fogo baixo, ele corre o risco de ficar um recheio chiclete, meio puxento, além do que vai demorar bem mais, E o nosso tempo é valioso, os nossos bracinhos também. Então, nós vamos mexer até chegar no ponto que nós queremos. E qual é esse ponto? É um ponto que ele é não tão mole como um ponto para sobremesa ou calda de bolo. Por quê? Porque se o recheio ele for muito mole, ele vai vazar nas laterais do bem casado, vai ser difícil para a gente embalar e etc. Então, tem que ser um ponto mais consistente. Mas não tão consistente como um ponto de brigadeiro. A gente não vai enrolar esse recheio, Então, ele vai ficar um meio termo, bem parecido com o ponto de bico, o ponto que dá para utilizar na manga, no saco de confeitar. E nós vamos mexer, depois que o nosso recheio ferver, a gente consegue identificar que ele já está bom, porque ele já começa a desgrudar do fundo da panela. Pode perceber que se eu der uma movimentadazinha aqui na minha panela, ele está desgrudando no fundo. Pronto, o nosso recheio está ótimo. Agora, só para ele esfriar mais rápido, vou tirar ele da panela e vou colocar aqui nesse outro recipiente e reservar até ele ficar em temperatura ambiente. Aqui estão os nossos biscoitos já assadinhos. Eles são bem rápidos para assar, você levando ao forno 180 graus. Se o seu forno estiver pré-aquecido, no máximo 10 minutos ele já vai estar bom. Se ele ainda for aquecer, ele vai demorar mais um pouquinho, 15 a 20 minutos, dependendo do seu forno, tá? Aqui foi bem rápido porque eu já estava assando um bolo, e coloquei eles juntos. Embaixo ele fica assim, ó, douradinho. Dá pra ver, Ju? Douradinho, bem lindo. Em cima eles ficam mais branquinhos, mas eles começam a dourar nas laterais. É assim que eu sempre sei que eles estão bons. A lateral dele começa a ficar douradinho. Tem que ter muito cuidado para ele não passar do ponto e começar a queimar. Esse aqui, ó, já estava começando a passar do ponto. O que acontece? Vocês com certeza vão ter, a maioria pelo menos, a mesma dificuldade de que eu. Eu estou gravando esse vídeo na minha casa, não é lá na confeitaria. Então é o forno da minha casa, um forno doméstico normal. Forno desnivelado, às vezes um lado assa mais do que o outro, então o que é que eu indico? Sempre que você colocar sua bandeja de biscoitos, depois de um tempinho você vira sua bandeja, para que toda a bandeja ela aqueça por igual e asse por igual. Senão o que é que pode acontecer? Metade da sua bandeja começa a queimar e a outra ainda tá crua, por exemplo.
Ou um ficou no ponto, mas o outro ainda não tá no ponto. E agora, o que é que eu faço? Se por acaso isso acontecer, se um lado ficar bom e o outro ainda estiver cru, você retira sua bandeja do forno, tira os biscoitinhos que já estão bons, porque ele fica bem firminho, mesmo quando ele ainda tá quente, ele é uma massa que fica firme. Ele não quebra com tanta facilidade, não é muito quebradiço. Então dá para você retirar eles e depois colocar os outros que ainda estão crus para terminarem de assar. Como vocês já sabem que eu já mostrei o cortador, utilizei o cortador do tamanho 5 centímetros, né? A massa ela vai render em média 80 círculos de 5 centímetros. Claro que tudo vai depender da espessura que você está cortando essa massa. Agora vamos para o recheio. Vamos rechear os nossos bem casados. Ah, Bianca, você vai utilizar uma balança? Sim, vou utilizar. Por quê? Porque eu quero que todos os bem casados eles tenham a mesma quantidade de recheio. Isso é muito importante, principalmente se você vai fazer bem casados para um evento, para lembranças e para comercializá-los, né? Para vender. É importante que você entregue os seus itens padronizados. Coloquei a bandinha do meu bem casado, coloquei o recheio no saco de confeitar. E agora vou colocar em média 40 gramas de recheio. Aqui tem 30 gramas de recheio, já tá a quantidadezinha boa. Vou colocar mais um pouco para ficar com 40 gramas. Prontinho. Agora eu vou colocar outra banda. Aqui. Olhem só que lindo. Ó, juntos, tá aparecendo? Lindo, nosso bem casado de biscoito. E agora eu vou passar no açúcar de confeiteiro para ficar com aquela capinha branca que é característica do bem casado. Tira o excesso. E está aqui o nosso bem casado. Agora eu vou repetir o processo nos nossos outros bem casados. Sabe o que é que muita gente gosta de fazer também? Mas aí você tem que deixar o seu recheio num ponto um pouco mais durinho para poder fazer isso. É assim. No lugar de colocar no saco de confeitar e pesando na balança, fazem bolinhas, né? Faz a bolinha com o recheio e vai pesando. Aí já deixa reservado. Aí eu vou fazer 30 bem casados, então deixo 30 bolinhas com a gramatura desejada e quando eu tiver com os biscoitos, só faz juntar. Isso aí quem tem que decidir é você, de acordo com o que você acha que fica mais fácil. Principalmente se você estiver fazendo uma quantidade grande de bem casados. Olha aqui se não fica lindo. Aqueles recheadinhos. Eu adoro bem casado de biscoito. Acho muito delicioso. Tem gente que faz ele um pouquinho menor também. Não sei dizer se é no cortador 4,5 ou no 4, mas eu já vi em outros locais ele menorzinho. Eu já acho que fica muito pequeno, eu acho que esse tamanho ele é ideal. Até porque ele fica bem apresentável. Fica um tamanho bom, ele não fica tão baixinho, né? Ele fica alto. Ele fica com, em média, 60 gramas, o peso final dele. Agora
eu vou mostrar para vocês algumas formas que nós podemos utilizar para embalar esse bem casado, para poder utilizar nos mais diversos eventos e poder comercializar ele. A primeira embalagem é a mais simples possível, que é no papel celofane transparente. Aqui a gente sempre utiliza a medida 15 por 15, tanto no bem casado redondo como no quadrado, que eu já ensinei aqui para vocês. E para poder fechar ele, a gente utiliza durex. É importante que o durex ele seja do fino, para que fique sempre bem delicado e a nossa embalagem ela fique bonita. Após ele estar embalado no papel transparente, a gente também pode colocar ele no papel crepom. A medida do papel crepom é a mesma do papel celofane, 15 por 15, e também é embalado da mesma forma, fazendo tipo uma fraldinha e depois juntando as duas pontinhas. Depois de colocar o papel celofane, a gente pode colocar uma fitinha por cima para deixar o nosso bem casado ainda mais bonito e apresentável. Outra opção é colocando o bem casado dentro de um saquinho transparente, aí fica mais fácil a embalagem, mas ele não fica tão justinho no nosso bem casado, ele fica com as pontinhas aparentes. Para finalizar, a gente pode colocar esse lacinho para deixar ele mais bonito. Quem achar melhor também pode juntar as pontinhas com o durex, mas aí também iria dar muito trabalho. Depois eu coloco um adesivozinho com a nossa logomarca, porque fica lindo esse adesivozinho com o fundo transparente e os detalhes dourados, além de fazer a nossa propaganda. Uma opção que sai bastante por aqui também, para deixar o bem casado bonito e não gastar muito com a embalagem, é colocar apenas uma fita por cima da embalagem simples, a embalagem transparente. Aí alguns clientes pedem para a gente incluir alguma etiqueta, alguma tag adesiva com o tema da festa ou a logomarca da empresa. E essas são as nossas 4 opções de embalagens para o seu bem casado. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. E para quem ainda não conferiu, eu vou deixar o link aqui de uma receita de docinho dourado que também combina com vários tipos de eventos e comemorações.